11 horas mais 37 minutos. Vamos dando sequência então ao programa Voz dos Associados aqui pela Rádio Fonte de Vida. E agora com a nossa conversa aqui no nosso Conversando, a gente se entende com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje nós vamos falar sobre uma outra doença que no inverno pode aí aparecer ou se agravar também. É a rinite. Então vamos conversar sobre causas, sintomas, tratamento também e as estratégias aí para o alívio do quadro da rinite. E para falar sobre esse assunto está comigo aqui Dr. Fábio Araújo de Sá. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos então conversar, vamos trazer aí este assunto que acho que interessa muita gente, né, doutor? A rinite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, caros ouvintes. Sim, realmente é um assunto muito interessante. Continuando aquele tema, né, que nós semana atrasada nós falamos de pneumonia, falamos sobre sinusite e também atendendo a muitos pedidos. Eu falei assim, vamos continuar nesse tema aí, porque o inverno ainda está aí. As panhas de café, a panha de café continua, é muito estacador de café que está aí nas roças dando aquela fumaça, junta só o tempo seco, mais a fumaça do estacador, né? Então isso tudo são exemplos aqui da nossa região, que agrava muito, né? Muita poeira, não é verdade? E lembrando sempre que esse programa também vai ficar disponível no podcast Cuidando da Saúde. É só vocês ir lá no Spotify ou do Dr. Google e colocar lá, Cuidando da Saúde Podcast. Você vai ver que vai estar tudo gravado lá. Muito bem, então o nosso assunto de hoje vai ser sobre rinite. Deixa eu agradecer aqui nosso amigo Benoni da Paixão, que já mandou aqui para nós. Estou ouvindo aí, como sempre, para ficar bem informado. Esse é o nosso amigo Benoni. Um grande abraço, meu amigo. Ô, doutor, então vamos já para o nosso assunto de hoje. O que é realmente o uso que é rinite? Aliás, o que é rinite? Para os nossos ouvintes aí já ir pensando o que é rinite. Então, e o que o doutor vai falar sobre rinite? Então, esse vai ser o nosso assunto e você vai trazer aí para nós. Vamos falar aí dos sintomas, das causas e também sobre o que é, como fazer também o tratamento, né, doutor? Perfeito, perfeito. É só a gente lembrar que eu sempre disse, o it, o sufixo é inflamação, né? Rinite, amidalite, mastite, sinusite. Então, a rinite... Tudo tem a ver. É um processo inflamatório nesse caso. Aqui nós estamos falando que a rinite é um tipo de inflamação da mucosa do revestimento nasal, ou seja, aquela mucosa que reveste o nariz, as coanas nasais. Geralmente, quando dá uma crise de rinite, a pessoa tem muito o que a gente vê? O nariz fica entupido, aquela coriza, espirros, uma coceira e às vezes uma diminuição da pessoa a sentir cheiro. Isso é uma das primeiras coisas que a gente nota. Mas estou gripado, é uma gripe comum, pode não ser, mas é isso aí. Isso porque a gente sabe que o nariz vai funcionar como filtro do sistema respiratório. Então, se há contato com substâncias tóxicas ou irritantes, que pode prejudicar lá nos pulmões, então ele é um filtro. Então ele vai formar uma defesa, ele vai impedir, uma barreira para que essas coisas não entram lá dentro do pulmão e venham causar outras doenças mais graves. É isso que a gente tem que deixar bem claro. E é engraçado, meu amigo, meus amigos, segundo a Organização Mundial de Alergia, cerca de 30 a 40% da população mundial tem rinite alérgica. É mole? E olha que interessante, em 2017, isso já uns 7 anos atrás, já apontava que a rinite alérgica como uma doença crônica mais prevalente no Brasil. A gente brinca que a rinite, ela maltrata, pode não matar. Ela não mata, mas maltrata. Não é verdade? É isso que nós vamos correr agora para frente aqui. Agora, nós temos que saber que essa reação, ela acontece quando alguém tem predisposição para entrar em contato com esses tais de alergenos, o alérgeno, que são as substâncias que o organismo diz, opa, isso aqui não pertence a nós não, tem alguma coisa estranha. Agora, também nós vamos falar que tem as rinites que não são alérgicas, né? São provocadas por vírus, por bactérias, por fungos. Lembra lá da sinusite que nós falamos que também, né, tem isso. Agora, é muito bom lembrar que a rinite é uma doença comum que ela pode afetar tanto os adultos quanto crianças. Então não é uma doença que, como eu falei, que tem umas doenças que são mais comuns nos adultos, outros mais idosos. Essa não tem discriminação, não. Nós estamos chegando no período de política, então nós vamos brincar um cadinho, né? Ela é democrática, é para todo mundo, né? Vamos lá. Muito bem. Doutor, eu gostaria que você falasse também sobre
o que causa a rinite, né? Sim. E também se existem gatilhos para que para a rinite alérgica. Existem alguns gatilhos, doutor? Ótimo, muito bom essa abordagem que você está sugerindo aí e perguntando. Por quê? Olha bem, uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que a rinite, ela tem uma herança sim, ela tem uma origem hereditária. Então muitas vezes é falar assim, minha mãe tem, meu pai tem, pode ter certeza que a chance de você ter a rinite, ela é maior. Mas assim, não está muito bem esclarecido sobre isso não, mas há uma tendência sim. Então quem já tem essa predisposição e entra em contato com esses alérgenos de forma frequente e repetida, pode enfrentar essa tal de crise alérgica, a crise da rinite. Então, a resposta para que a causa da rinite alérgica está justamente nesses alergenos. Esses alérgenos, melhor dizendo, vamos falar assim, fica mais fácil. Esses sim que se tornam os gatilhos. Por exemplo, são substâncias que podem ficar no ar e penetrar no epitélio respiratório. E quais são essas substâncias mais comuns? Ácaro. Os ácaros, eles são como se fossem pequeninos carrapatinhos, bem minúsculos, que a gente quase que não enxerga a olho nu. Eles são encontrados no monte de poeira, coisas guardadas, colchões, muitas vezes também mofo. Essas paredes que tem mofo, são os fungos também, pelo de animais, às vezes salivas, urina de animais pode causar isso. Acredita ou não, barata, para aqueles que já têm medo de barata, então não é só medo não, além de tudo ela também pode carregar substâncias que causam a rinite. E até pólen. Então por que tem pessoas que na época da primavera, e aquele espirra, o meu jardim tá bonito, aqui em casa tá bonito, mas eu não consigo, né? Outros vão pro casamento lá que chega lá, tem um monte de flor na igreja e começa a espirrar. E ainda outros fatores também podem desencadear essa crise de alergia, como mudanças bruscas de temperatura, inalação de ar frio e ar quente, que nós falamos do ar condicionado, que também pode dar isso, fumaça de cigarro, poluição. Você pode ver que com todo o carinho e respeito dessas pessoas que às vezes moram em Patinga, Volta Redonda, onde tem essas siderúrgicas, você pode ver que os casos de rinite são muito mais frequentes. Muito bem, são 11 horas mais 44 minutos. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Se você tem aí uma pergunta, pode fazer para nós aqui no 33 31 56 41, é o nosso WhatsApp, que você pode mandar aí a sua pergunta aqui para o doutor. Ô doutor, eu gostaria que você falasse também sobre quais são as causas da rinite não alérgica. Boa, porque a gente sempre fala em rinite alérgica, e todo mundo tem a intenção de achar que a rinite é só alérgica, né? Então, dentre essas não alérgicas, a gente vai entender a causa olhando o tipo de doença. Por exemplo, se é uma rinite infecciosa, como a gente sempre falou, aguda ou crônica. No caso da aguda, a maioria é causada por vírus. E quando temos essa infecção, nós temos a famosa gripe, os resfriados, tá vendo? Então a gripe resfriado, ela é causada por vírus, é uma rinite infecciosa. A rinite não alérgica e não infecciosa, então ela não é da alergia causada por vírus. Nesse caso, pode ter relação com medicamento e até com gravidez, você acredita? Tem pessoas que falam que durante a gravidez tem isso. Outras pessoas, quando comem pimenta, se a comida está muito apimentada, ela dá também esse tipo de rinite. E tem a rinite mista, que é classificada quando há mais de uma causa envolvida. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma virose e, ao mesmo tempo, alimenta. Então, são causas mistas, né? Então, isso é que é mais importante. Agora, é muito importante saber que a rinite, ela pode ter até carga, até uma causa emocional, gente. E pode ter também, por exemplo, tem gente, quando eu falei da sinusite, da desvio, septo, até a anatomia do nariz também pode causar isso, tá? Então, olha bem, causa emocional com rinite, sim. Por incrível que pareça, tem pessoas que em épocas de prova ou trabalho excessivo, passando por estresse, eu fico resfriado, é minha imunologia. Não tem nada a ver com isso, não. São sintomas mesmo ali na glucosa nasal. Muito bem, 11 horas 46 minutos. Doutor, e quais são os principais sintomas da rinite? Boa, olha bem, quando pensamos principalmente na rinite alérgica, os sintomas mais comuns são o quê? Crise de espirro. Você pode ver que a pessoa começa a espirrar, 1, 2, 3, e vai aquela sequência. E muitas vezes tem aquela coriza líquida. Em geral, ela é abundante, né? Você fica escorrendo aquela aguinha. Você pode ver que a pessoa pega
o lenço, se for aquele lenço de pano, ele pode levar lá na pia que dá para torcer. Se for o de caixinha, ele gasta até umas 3 caixinhas. Papel higiênico é um rolo. Então a pessoa, você pode ver que não para de sair aquela aguinha, aquela coriza. E uma coceira. Essa coceira, esse prurido pode estar no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no céu da boca e até na garganta. Então quando a gente fala rinite, a pessoa já pensa só no nariz. Não. Até o ouvido às vezes está coçando, é causa de uma rinite. Outra coisa, os olhos muitas vezes podem ficar avermelhados, irritados, coçando, lacrimejando, tá? Dá aquele pigarro que a gente sente lá atrás. E muitas vezes o pessoal fala, doutor, eu não estou sentindo olfato, nada de paladar. Isso aconteceu muito na época da Covid, né, que as pessoas ficavam sem, mas aí já era um vírus alterando lá no centro olfatório, já era uma coisa diferente, já pegaria o nervo também olfatório. Então é diferente. Aqui não, aqui você tem um processo inflamatório. Agora, vários desses sintomas podem estar presentes ou não, depende muito isso, depende de cada pessoa, depende de cada resposta, né? Então tem uns que produzem mais muco, outros produzem mais líquido, a obstrução nasal é diferente de um para o outro. Então é muito normal ter manifestações diferentes, cada caso em caso. Muito bem, então 11 horas e 48 minutos. Ô, doutor, por que a rinite é mais comum no inverno? Tem uma relação? Tem sim, porque olha bem, olha só. Primeiro, a gente acabou de falar que o ambiente é um dos fatores decisivos, e nós vamos falar aqui no final, inclusive, como é que a gente pode prevenir até o alívio sobre isso. A gente acabou de falar sobre o ar-condicionado, mudança abrupta, né, de temperatura. Então, muitas vezes a pessoa está tomando um banho quente, sai daquele banho frio. Então, imagina só, quando a pessoa está sob calor, isso é físico, dilatação térmica. Então, até um cano, quando você tem que esquentou ele dilata. Se você jogou uma água fria, ele fecha. Então acontecem esses fenômenos vasoativos, né? Então quando há vasoconstrição ou vasodilatação, dependendo da temperatura, há esse desencadeamento. Então isso aí foi uma colocação muito interessante, muito boa da sua parte, porque a pessoa presta bem atenção com essa mudança. Por isso que tem pessoas que falam assim, no inverno é terrível. No inverno todo mundo resfria, todo mundo está gripado. Tá vendo? Talvez nem questão de infecção não é sinusite não, é uma rinite. Muito bem, é só pra gente... Sim, ótimo, né? Muito então, boa mesmo. É interessante o ouvinte também saber por que no inverno, por que piora, né? Exatamente. E, doutor, eu gostaria que também você falasse o que vem a ser aí uma rinite crônica. Bem, a rinite crônica é como nós falamos, a palavra crônica é aquela rinite que ela fica mais tempo, né? Ela fica, como diz outro, a pessoa, quando é uma coisa agudizada, o que ela fica? Ela fica pouco tempo. A duração dos sintomas da rinite que tem relação com essa classificação. Por exemplo, a gente fala intermitente, quando ela surge em intervalos longos e desaparece espontaneamente. Sai, volta. Ela é considerada persistente quando os sintomas se repetem com mais frequência. Mais de 4 dias em uma semana, ou às vezes em mais de 4 semanas no ano. Então, quando ela começa a repetir demais, ela se torna, no caso aí, a cronicidade. Então, é muito importante a gente classificá-la de acordo com a duração dos sintomas. Então, aquelas que vêm, fica poucos dias, vai longo, desaparece, é uma coisa. Agora, desaparece espontaneamente. Agora, tem uma pessoa que fala, doutor, é complicado. Tem vezes que eu fico aí, no mês, eu tenho não sei quantas crises de rinite. No ano nem se fala. Isso a gente já pode levar para uma rinite mais crônica, né? Mais persistente. Muito bem. Muito bem. Faltando agora 9 minutos para o meio-dia. Você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa, nosso bate-papo. E estamos falando sobre rinite aqui no nosso programa de hoje com o Dr. Fábio Araújo de Sá. E gostaria de fazer mais uma pergunta, doutor. Sim. E a rinite pode se transformar em sinusite, doutor? Bem, a rinite pode, sim. E por que ela pode se transformar? Porque é aquilo que eu falei, a rinite ela pode começar dando aquela obstrução, e essa obstrução vai levando o quê? A gente vai levando isso por um quadro que vai complicar. Então, a rinite, ela transforma em sinusite porque ela complica. Então, até um ditado que fala, que eu brinquei aqui, rinite não mata, mas maltrata.
né? Então é importante a gente ver isso. Ou seja, a rinite ela pode não apenas virar uma sinusite, mas pode desencadear além de sinusite, otite, amidalite, conjuntivite. Por isso que é muito importante a gente buscar um atendimento melhor, para evitar que a gente não deixa isso passar. Entendeu como é que é? A pessoa, ela tem que tomar cuidado para ela não deixar a rinite complicar. Muito bem. E como que é feito esse tratamento da rinite alérgica, doutor? Tá. O tratamento geralmente é o seguinte: o tratamento vai depender muito desse diagnóstico. Por quê? Imagina só, se a pessoa diagnosticou, ela é infecciosa, nós temos que talvez usar até um antibiótico, porque senão vai virar uma sinusite. Mas eu volto a repetir, se ela for diagnosticada como uma sinusite virótica, não adianta antibiótico. Mas sobre o tratamento, a gente volta depois para a gente falar melhor sobre o diagnóstico. O tratamento vai depender também como diz da causa. Imagina só, é fundamental que o médico faça a anamnese, ela procure saber, tem que identificar, tem que conversar. Como sempre eu digo, tem que ter prazo. Muitas vezes a gente tem que saber o que está acontecendo. O médico vai ter que conversar com você para a gente saber. Então, por exemplo, ele vai poder ter que receitar um antialérgico. É muito comum. Agora, presta atenção, gente, não é qualquer antialérgico. Existem diversos tipos de antialérgicos aí que o pessoal fica comprando por conta própria. Às vezes toma corticoide como se fosse um antialérgico. A gente sempre fala que corticoide é perigoso. Corticoide ele pode dar problema de gastrite, corticoide pode dar problema renal, corticoide pode dar pressão alta. Ah, doutor, mas não pode tomar corticoide? Lógico que pode. A gente sempre brinca aqui que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então tem que saber indicar isso, tá? Então muitas vezes pode usar o corticoide? Pode. E outra coisa, às vezes o corticoide, em vez de ser tomado via oral, pela boca, ele pode ser injetável, em alguns casos, quando é muito repetido, e também o nasal. De novo, corticoides nasais tem que saber, e não é para ficar usando o tempo todo. Aquela pessoa, eu já ando com um negocinho no bolso, eu sou viciado naquela coisinha. Gente, isso é um perigo. Isso aí lá na frente vai tirar até o seu olfato, vai trazer, né, problemas mais sérios. Existem sprays de corticoide que não seja para criança. Imagina só, se você for pegando muito corticoide no nariz da criança, da mucosa nasal vai cair no sangue. E caindo no sangue vai fazer efeito negativo também. Daqui a pouco você está tendo problemas renais aí da criança, tanto usar corticoide nasal. Então, é só saber, são todos iguais? Não. Existem uns bem melhores que os outros. É muito importante. Agora, há também outros tipos de remédios e há também as vacinas antialérgicas. Agora, com todo carinho sempre, com todo respeito, vamos falar uma coisa séria? Procure um profissional sério. Sabe? Porque esse negócio de vacina, mais ou menos, aí a gente sabe que o mercado tem umas vacinas aí que não vale nada, tá? É engodo, é trapaça. Agora, existem sim os profissionais sérios que trabalham com diagnósticos sérios e com vacinas sérias. Então você não sai falando, o doutor Fábio falou que não existe vacina para rinite. Existem vacinas para muitos tipos de alergias. Agora, cuidado com certos tipos de vacinas, que não vale porcaria nenhuma, é fácil você gastar dinheiro, e digo mais, é abusar da boa-fé do povo, tá? Eu já falei e falo mesmo, tá? Ninguém tá dando nome aqui não, nós só estamos falando que medicina em nome de Deus, medicina baseada em evidência. Muito bem. É importante esse alerta, né, doutor? Sim. É importante, porque senão a pessoa às vezes está trapaceada, né? Sim. Podemos dizer assim, com uma vacina qualquer. Infelizmente, todas as profissões têm aqueles com consciência e tem aqueles sem consciência e sem Cristo no coração. Muito bem. Doutor, e como aliviar aí os sintomas da rinite em casa? É possível fazer? E o tratamento da rinite alérgica, realmente tem tratamento a rinite alérgica? O tratamento nós falamos que agora é sobre alergia, né? O tratamento nós falamos sobre alergia, os diversos tipos de tratamento. Então é o seguinte, eu falei de novo, que a gente tem que saber do diagnóstico também, que é muito importante. Porque se a gente não fizer, de repente, a gente não fizer um diagnóstico bem feito, e é uma coisa interessante, que muitas vezes a pessoa fica perdida. Talvez, por exemplo, se eu tenho, o que eu tenho que fazer com o paciente? Eu tenho que perguntar para ele como é que é os espirros dele,
quanto tempo que vem. Às vezes a gente tem que fazer alguns exames. Tem um tal de nasofibrolaringoscopia, que não é muito usado, mas tem que ser feito. O otorrinolaringologista é o especialista aqui. Agora, muitas vezes tem que ser feito tal de teste alérgico. De novo, você acabou de falar aí com muita propriedade para a gente tomar cuidado com certas vacinas. E também tem cuidado com certos testes, que tem testes que não estão bem indicados. Você entendeu? Então tem testes que não há uma indicação correta para eles. É isso que é o mais importante. E você me perguntou aí sobre os que é que você falou? Meu perdão, eu esqueci a última pergunta. Então, se tem como aliviar os sintomas da rinite em casa. A pessoa tem como ela se cuidar boa. Sem medicamento, doutor? Sim. Muito bom. Desculpa aí que eu distraí aqui. Olha só. Como que a pessoa pode fazer? Você que está nos ouvindo, fala assim, doutor Fábio, você falou que não é para ficar usando corticoide à toa. A gente evitar remédio. Por quê? Porque os ácaros, são esses pequenos micro-organismos, eles moram nos montes de poeira. Então, gente, não estou chamando ninguém aí de casa suja, não. Mas você que está me ouvindo aí, tem esse guarda-roupa aí da sua casa. Faz de conta que eu estou aí na sua casa, eu estou olhando, hein? Esse guarda-roupa aí em cima, tem muita coisa guardada aí, tem muita caixa de sapato, tem muita livro. Dá uma olhadinha em cima desse guarda-roupa pra você ver. Ninguém fica limpando o guarda-roupa lá em cima. Vai ver que aí em cima tá cheio de coisa. Quer ver outra coisa? A senhora, o quarto que a senhora dorme, o piso é de quê? Hein? Ah, cerâmica. Só varre todo dia? A mulher fala comigo, lógico, doutor, tá achando o quê? Eu sou asseada. Mas talvez não é pra varrer, não. Talvez é pra passar pano úmido. Porque quando varre, essas poeiras podem subir e descer, entendeu? Então isso é uma das coisas interessantes. Perfume, só gosta de bastante perfume, né? E os perfumes, fica guardado no quarto? Ah, fica na gaveta. Vai dar de novo. Pega os perfumes e leva pro banheiro. Tá vendo? Por enquanto nós estamos mexendo só com coisas dentro de casa. A parede. Nessa época tem uma parede perto, agora tá seco, mas na época de chuva tá muito uma parede perto do barranco. Tem mofo? Tem, doutor. Vamos mexer com isso. Então você tem que manter essa casa limpa e preferir o filtro, né? Como diz, aspirador. Às vezes, quando você vai fazer uma faxina, usa essas máscaras que usou aí na época do Covid, né? Deixar o ambiente bem arejado. Cortina, gente. Tira a cortina e compra o blackout, que o blackout pode limpar todo dia. Ninguém lava a cortina toda semana. Carpete, tapete. Isso aí é um foco para poder dar rinite, para juntar. Almofada, sabe? Isso aí é muito importante. Não fumar, ou se alguém fumar, não deixar fumar, tomar bastante água. Olha que coisa interessante. Teve uma paciente que estava fazendo tratamento comigo, ela falava assim comigo, doutor Fábio, por incrível que pareça, eu deitar e eu começo a espirrar. Eu falei com ela, e o quarto? Quando ela estava, não, doutor, já passei, agora é pano úmido. E a cortina? Troquei cortina. Tapete, tirei. E lá em cima do guarda-roupa, e eu paguei uma faxineira, limpou tudo, lavou tudo. É verdade. E a senhora vai dormir e espirra. Eu quase perguntei pra ela, né? Vai ver que o marido usa um perfume daqueles bem catinguento, por isso que ela tá espirrando, né? Ela, não, mesmo se eu estiver viajando, eu deitei e eu tô espirrando. Eu olhei pra ela, e quando a senhora dorme fora? A senhora espirra também, se a senhora estiver num hotel, etc e tal? Ela falou assim, não, doutor, não espirro não. Eu perguntei pra ela, tem quanto tempo que a senhora não troca o seu travesseiro? Olha só, que coisa interessante. Ela, doutor, tem muitos e muitos anos. E tem gente que tem um travesseiro de estimação. Troca a fronha. Ah, tudo bem, mas o travesseiro não. Falei com ela, troca o travesseiro. E ela já estava gastando dinheiro com médico, com remédio. Ela trocou o travesseiro e parou a rinite dela. Tá vendo? No travesseiro. Tá vendo? Tava no travesseiro. Então eu brinquei com ela, né? O tanto que ela gastou, dava pra comprar uns 500 travesseiros, o tanto que ela gastou com o médico. Então é isso que eu falo. Tem jeito de conviver, tem jeito de fazer, mas tem que fazer isso. Muito bem. E algo mais a acrescentar, doutor, com relação aí à rinite? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. É possível conviver com a rinite? É. É possível afastar as crises? É. A gente tem que conversar com o médico, tirar as dúvidas. Tá vendo? O que nós estamos fazendo aqui é isso. Então você viver o seu melhor, livre desses sintomas da alergia. Porque olha bem, quem tem essas alergias, essas rinite, isso tira uma outra pessoa. E vou falar mais. A gente tem uma máxima que fala o seguinte, quem tem rinite, como eu acabei de falar, a rinite maltrata, mas não mata.
Mas quem tem rinite, às vezes, vive menos, sabe por quê? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos, a pessoa fosse viver 100 anos, vai viver só 98. Sabe por quê? Eu estou tirando 2% aqui por minha conta. Por quê? Quando a gente dorme, a gente tem que entrar naquele sono profundo, aquele sono relaxante, que eu chamo de REM. A pessoa com rinite, ela torce para um lado, ela funga, ela mexe, então ela não tem aquele sono revigorante. Isso, anos após anos, a pessoa perde qualidade de vida e perde tempo de vida. Então, vamos viver bem, vamos viver melhor, vamos viver feliz. Muito obrigado de coração aí. Valeu, doutor. Muito obrigado também pela sua participação. Você volta na próxima quarta. Com as bênçãos de Deus. Um grande abraço, amigo. Obrigado por tudo. Obrigado, ouvintes queridos.